Vamos lá. Acho que vai dar. É isso aí, gente boa. Desculpa aí tá com essa parafernália, mas é porque eu liguei o ventilador e para não dar ruído, eu tô usando o fone de ouvido como microfone sem fio. Tá legal? E aí eu gostaria de uma ajuda de vocês. Se de repente não estiver nítido para escutar, é só dar o retorno. Dando o retorno para mim, o que vai acontecer? Eu vou, obviamente, tirar esse fone para a gente continuar a nossa fala. Nosso assunto hoje é falar de Daniel a partir do plano e do conteúdo do livro. Nós estamos aqui a partir da obra Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia da editora da Edições Loyola, tá ok? Então, me dá só o feedback aí, tá, gente? Tá dando para escutar, tá tranquilo, tá fácil de ouvir? Ou de repente, se não tiver, me avisa, porque eu vou e tiro o fone de ouvido, que é a minha preocupação para dar mais nitidez à nossa fala aqui. Deixa eu pegar o óculos. Opa, peraí. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Isso. Deixa eu pegar aqui o óculos. Peraí. Perdão, gente, a idade é desse jeito, né? Algumas coisas vão começando a mudar. Fazer o que, né? Vamos lá, então. Opa, obrigado, Sônia. Que bom que o som e a imagem estão bons. Então, vamos lá. Diante do que a gente tem aqui... Peraí, deixa eu... Vamos lá, então. Então, seguindo, livro de Daniel, cujo significado do nome é Deus julga, pertence ao grupo do Ketubim, ou escritos. Aparece como obra apocalíptica por excelência do Primeiro Testamento. O livro comporta partes em hebraico e partes em aramaico, enquanto a Septuaginta tem importantes suplementos. E aí, dentro do que nós estamos falando aqui, a gente observa o seguinte: na sua obra massorética, ou seja, a gente tem a obra na Septuaginta, que é no material de cunho grego, e a gente tem a obra massorética, que é o texto com os sinais massoréticos, que é o material que está em hebraico, e também trechos de aramaico. E aqui nós temos a obra em sua forma massorética. Do ponto de vista da utilização das línguas, podemos distinguir aí 3 seções. De capítulo 1, versículo 1, a capítulo 2, versículo 4, parte A, o texto está em hebraico. Relato da educação de Daniel e de seus contemporâneos, Ananias, Misael e Azarias, que mais tarde vieram a se tornar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E aí, nós
temos depois, né, no caso, eles aqui, né, na corte de Nabucodonosor, no capítulo 1, e o começo do capítulo 2 introduz o relato do sonho da grande estátua de Nabucodonosor. Do capítulo 2, versículo 4, ao capítulo 7, versículo 28, nós temos trechos em aramaico, diversos relatos edificantes, do capítulo 2 ao capítulo 6, depois da visão dos 4 animais fantásticos, no capítulo 7. E aí, do capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 12, versículo 12, hebraico de novo, novas visões e revelações feitas a Daniel. E aí, continuando, vamos lá. A passagem de uma língua a outra não corresponde, portanto, à divisão da obra do ponto de vista de seu conteúdo. Consideremos no momento esta divisão. Desta vez é possível distinguir duas partes de extensão quase igual. Os capítulos 1 a 6 são unificados pelo quadro temporal. Conferi o capítulo 1, versículo 21 e o capítulo 6, versículo 29. Mas também por gênero literário. Expõe uma série de relatos edificantes concernentes principalmente a certo Daniel, jovem israelita que vive na corte da Babilônia. E aí, nesse contexto aqui, nós temos algumas anotações. A aquisição pelo jovem herói educado na corte de Nabucodonosor da sabedoria e da arte de interpretar os sonhos, uma vez que observou as prescrições alimentares da Torá, o que a gente vê no capítulo 1. E aí, o primeiro sonho de Nabucodonosor explicado por Daniel, a estátua composta de diferentes metais, no capítulo 2, o sonho anuncia o fim dos reinos terrestres e a irrupção da soberania divina. Finalmente, o rei se prostra diante de Daniel e reconhece seu Deus como o Deus dos deuses. Verificar o versículo 46 até o 49. Seguindo, a libertação milagrosa de Sadraque, Mesaque e Abdinego, jogados na fornalha por terem se recusado a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, no capítulo 3. O relato termina com a confissão de fé do rei, que abençoa o Deus dos 3 jovens e ordena que seja castigado quem lhes faltar o respeito. Versículos 28, até o 33. E aí, nós observamos o segundo relato, o segundo sonho de Nabucodonosor, explicado por Daniel, a árvore grande, capítulo 4. Esse sonho tem em vista o orgulho megalomano, ou megalomaníaco, do rei, e a desgraça que ele anuncia se cumpre. O relato termina com a conversão do rei, que louva o Altíssimo, versículos 31 a 34. O grande banquete de Belsazar, capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 1. Daniel interpreta os sinais sobre a parede. Uma vez que o rei se exaltou contra Deus, seu reino será dado aos medos e aos persas. Belsazar ordena então que Daniel seja exaltado. Capítulo 5, versículo 29. E aí, ele é assassinado e Dario, o medo, ascende ao poder. Capítulo 5, valeu, Fernando. Capítulo 5, versículo 30 até capítulo 6. Pô, Fernando, aí, tá vendo? Me deixou enrolado aqui. Mas espera aí. Belsazar, então, ordena que Daniel seja exaltado, capítulo 5, versículo 29. Ele é assassinado e Dario, o medo, ascende ao poder. Capítulo 5, versículo 30 até o capítulo 6, versículo 1. Conclusão, que faz eco ao elemento central, Daniel na cova dos leões. Capítulo 6, versículo 2 até o versículo 29. Condenado à morte por ter permanecido fiel ao seu Deus, o herói é salvo por um anjo. No final do relato, o rei Dario faz o louvor do Deus de Daniel, o qual, de agora em diante, vai prosperar. Versículo 26 ao versículo 29. Esses diferentes relatos dispostos de maneira simétrica em torno do episódio da fornalha mostram dois destinos em contraste. Por um lado, o orgulho do rei de Babilônia é vencido, embora reconheça a supremacia do verdadeiro Deus. Por outro, o sábio perseguido por sua fidelidade à lei
é salvo da morte e acaba por triunfar. Então a gente observa aqui algo que mostra o seguinte: olha, escutem aí, monarcas, imperadores, mandatários, não interessa quem são vocês, existe alguém acima de vocês. Então a gente tem essa dica. Opa, o fim me atrapalhando, peraí. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma mensagem dessa para o Rei dos Reis, também a gente tem uma mensagem para nós, o seguinte: que o sábio perseguido por sua fidelidade à lei é salvo da morte e acaba por triunfar. Ou seja, aquele que é fiel àquilo que Deus estabeleceu lá atrás, com certeza vai ter o cuidado de Deus sobre a sua vida. Então a gente tem duas lições: lições para aqueles que são de outros povos e lição para aqueles que são do povo de Deus. Olha aí, tá vendo que vocês perdem por não obedecer? Tá vendo que vocês ganham por obedecer? E aí a mensagem lá para o outro lado: olha só, o nosso Deus, ele é invisível, mas ele está aí, hein? Tu abre o teu olho, bota o teu boi na sombra, porque é o seguinte, uma hora a fatura vai chegar. E aí, o capítulo 7, os capítulos de 7 a 12 são redigidos com um relato autobiográfico. Refletem uma série de visões de Daniel, as quais alternam com profecias ou revelações. Ou seja, enquanto na primeira parte você tem um relato em terceira pessoa, alguém falando de Daniel, na segunda parte você tem o relato em primeira pessoa, Daniel falando da sua própria experiência. Enquanto na primeira parte a gente tem uma narrativa, na segunda parte a gente tem textos em forma apocalíptica, ou seja, fala sobre as últimas coisas, denuncia o mal, fala de modo simbólico e promove a esperança de que um dia a maldade vai ter fim. Parece que não, né? Mas de acordo com a palavra de Deus, um dia a morte vai morrer e a maldade vai ser despedaçada. Aleluia! Vamos lá. Então, vamos observar aqui uma série de visões de Daniel, as quais alternam com profecias ou revelações. Primeiro, a visão dos animais, do ancião e do filho do homem, capítulo 7. Os animais que figuram os grandes impérios do mundo são condenados, enquanto a realeza é confiada a um ser misterioso, semelhante a um filho do homem. Na interpretação que segue, esse ser representa a comunidade dos santos do Altíssimo. E aí, depois, nós temos a visão do carneiro e do bode, capítulo 8. O anjo Gabriel explica que a visão evoca o tempo do fim. O império dos medos e dos persas será esmagado pelos gregos, que destruirá o povo dos santos, mas acabará sendo quebrado. Revelação das 70 semanas, no capítulo 9. A leitura do livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11 a 24, incita Daniel a dirigir a Deus uma oração em nós. Observa bem, Daniel, ele se identifica com o povo. Ele não é aquele crente metralhadora que fica disparando os erros de todos, mas ele é aquele crente inchada que puxa para si a situação. Ou seja, não é o Brasil, somos nós os brasileiros. Não é os evangélicos do século XXI, somos nós evangélicos. Não é os batistas, somos nós os batistas. Então ele, de certa forma, quando ele pede perdão, quando ele se arrepende, quando ele se quebranta, ele está falando em primeira pessoa. Ele está falando como alguém que, como é que eu posso dizer? Ele age da seguinte forma: olha, eu também. E aí, continuando aqui, nós observamos, né, que ele dirige a Deus uma oração de confissão dos pecados e de súplica, versículo 4 até o versículo 19.
O anjo Gabriel lhe diz, então, em uma linguagem misteriosa, o sentido do texto que ele leu. Diz respeito ao destino de Jerusalém até a época do fim. Visão, agora é uma outra visão. Visão do homem vestido de linho e revelações sobre a época da qual era divina e a época do fim. Capítulo 10, versículos 1 até o capítulo 12, versículo 4. Esse grande afresco termina com um tempo de angústia inaudita, depois pela libertação do povo de Israel e pela ressurreição dos mortos. E aí a gente tem a segunda visão do homem vestido de linho, capítulo 12, versículos 5 a 13, sobre a época do fim. O povo será esmagado dentro de um tempo, tempos e a metade de um tempo, mas essa provação desembocará na felicidade daqueles que tiverem resistido e na ressurreição, inclusive, do próprio Daniel. Então, a gente observa aqui um descortinar, digamos assim, da primeira parte e da segunda parte do livro de Daniel. Apenas essa segunda parte do livro corresponde ao gênero apocalíptico. Nela não encontramos mais relatos edificantes concernentes a Daniel na corte babilônia, e sim uma revelação da qual é o portador. No centro está a revelação das 70 semanas, com o desenvolvimento da história de Jerusalém até o tempo do fim. Toda a obra está enquadrada por duas menções das pessoas instruídas, que sabem discernir, ou dos masculin. Capítulo 1, versículo 4 e capítulo 12, versículo 10. Suas duas partes constitutivas se encadeiam logicamente, uma vez que Daniel deu provas de sua qualidade de homem capaz de discernir as mensagens divinas e interpretá-las de modo correto. Capítulo 1 até o capítulo 6, nesse caso aqui, convém conceder plena autoridade ao que é revelado nos capítulos seguintes, capítulo 7 ao capítulo 12. As provações da fornalha e da cova dos leões, no centro e no final da primeira parte, com seu desfecho feliz, anunciam o tempo da grande provação e da libertação final, que figuram de várias maneiras na segunda parte. Então, aqui, de acordo com o autor, a gente percebe como é que eu posso dizer? Como se houvesse, através desses dois episódios, um símbolo do que está para acontecer. Ou seja, a pressão do fogo na vida do fiel e a libertação final desse fiel de todo tipo de impedimento e de embaraço. Glória a Deus. E aí, nós observamos aqui, de acordo com o texto, que a Septuaginta se distancia de modo muito considerável do texto massorético nos capítulos 4 a 6. Um manuscrito chamado de P. 967, que parece representar a mais antiga forma conhecida do texto grego, situa essa seção depois do capítulo 8. Sobretudo, a Septuaginta acrescenta, Septuaginta é a tradução do texto do Antigo Testamento para a língua grega, tá ok? Vamos lá. E aí nisso, a Septuaginta acrescenta ao livro hebraico e aramaico vários suplementos importantes. O cântico de Azaria na fornalha, capítulo 3, versículo 24 a 25, com um complemento narrativo no versículo 46 até o versículo 50. O cântico dos três jovens, no capítulo 3, versículo 51 a 90. A história de Susana, capítulo 13. E a de Bel e do dragão, capítulo 14. Sobre esses suplementos, a gente pode observar aqui que não se encontram nos textos da Bíblia protestante, a Bíblia cristã protestante. Então a gente encontra algumas informações aqui em outros textos, não na Bíblia cristã protestante, só para a gente situar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a origem e a formação do livro de Daniel.
Mas para esse vídeo não ficar longo, a gente vai dar uma pausa. Você vai lá, bebe uma água ou toma o seu café, não sei, e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Então tá, até daqui a pouco.